Ele virá. Jesus voltará. Amém? Nós somos adventistas do sétimo dia porque acreditamos no advento, na volta de Jesus. Mas eu creio que nós temos que pregar mais sobre a volta de Jesus, principalmente nesses últimos momentos da história do mundo. Lembrar mais que existe uma promessa que está acima das circunstâncias humanas e que ela traz e completa a nossa vida acima das dores deste mundo. Jesus virá, Ele virá. E essa é uma afirmação, não é uma pergunta, nem um questionamento, é certeza, Ele virá. E isso nós não podemos esquecer. Porque às vezes nós somos distraídos na rotina e agora neste momento a gente automaticamente começa a pensar nas coisas que teremos que fazer amanhã e depois, enfim. É a nossa agenda, isso faz parte. Mas vou desafiar você a guardar contigo essa frase, hoje, amanhã, terça, quarta, levá-la com você, recitá-la, falar várias vezes essa frase, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Nada pode me tirar desse foco, Ele virá. Não sei quantos de vocês já viram essa invenção, cápsula de sobrevivência contra tsunami. O inventor, Julian Sharp, vendeu muitos exemplares desse, mas não foi o único. Também essa outra cápsula foi criada pelos japoneses, tem uma forma esférica e dizem que os materiais de construção permitem que ela suporte até 9,3 toneladas de pressão e compressão. Custa esse valor aí, quando foi lançada, né? $5.000. Também pode dar um mergulho de 25 metros de profundidade. Cada cápsula comporta até 4 adultos. Isso é vendido em lugares assim públicos, mercados e casas especializadas nesses materiais aí de sobrevivência, vendendo algumas maiores, outras menores. O empresário chinês Yang Zhongfu, que criou um cilindro de sobrevivência e foi batizado de Atlantis, e ficou conhecida e apelidada também de Arca de Noé. Tem, nessa onda aí do divulgação do fim do mundo, o fazendeiro chinês Liu Qinyan criou também um tipo de cápsula de sobrevivência para sobreviver a terremotos e tsunamis. E Matt Duncan, ele desenvolveu esse outro modelo, ele mesmo mostra como se acomodar dentro da cápsula, para sobreviver ao tsunami, deu o nome de Tsunami Survival Pod. Tem oxigênio por 2 horas e 2 horas e meia. E cabem 4 pessoas aí, custa $8.900. Se alguém quiser comprar, depois eu posso passar o link. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa muito interessante desses indivíduos aí. Alguns orientais, outros americanos, europeus. É interessante que cada um tem a sua preocupação e tem as suas alternativas para sentirem um pouco de segurança. E até é interessante as opções, porque você pode até escolher um modelo e um preço mais adequado. Mas, mesmo que sejam modelos diferentes, com capacidades diferentes e valores diferentes, ainda continuam sendo possibilidades humanas para grandes tragédias. Deus realmente oferece para nós que há um reconhecimento e até situações que as autoridades não teriam condições de nos garantir segurança. De certa maneira, há uma crença de que haverá um caos. Pessoas estudiosas, mesmo que não são evangélicas, cientistas têm percebido que o nosso planeta está cada vez mais doente. Na sua estrutura física, entre os seus habitantes, alguma coisa precisa acontecer. Mas eu quero que você entenda que Deus não nos abandonou e Ele promete restaurar o planeta Terra, como Ele havia criado e como Ele planejou. Quero ver com vocês agora o que Isaías nos confirma, através do capítulo 25, no verso 9.
A palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua ênfase que o profeta dá. Ele relata uma ação. A salvação é do Senhor, porque Deus sabe que nós não temos condições de resolver o problema. A nossa inteligência, a nossa capacidade, nós não temos condições de resolver. Estaríamos colocados numa situação muito triste e desesperadora. Mas a verdade é que essa salvação promete alegria plena. Deus não vai dar um jeitinho. Deus não vai arrumar alguma coisa, remendar. Deus promete, e essa é a promessa de Deus, de que a salvação virá por Ele e trará alegria. É isso que Isaías fala. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E essa alegria não será passageira, não será momentânea. Ela está fundamentada no Senhor. A intenção de Deus é nos salvar e não nos deixar aqui. E por isso que Deus promete salvação. Mas será que essa é a mensagem da Bíblia toda? Existem mais de 2.000 textos na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Mas não vou, claro, lógico que a gente não vai ver todos esses textos aqui. Mas eu quero ver alguns, 3 textos com vocês. O segundo está em Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 35. Agora vamos para o Novo Testamento. Lá perto de Apocalipse, você tem, um pouco antes de Tiago, está o livro de Hebreus. Capítulo 10, algo importante para quem acredita nessa esperança. E agora ele está aconselhando que além de crer, você precisa fazer algo. Ele diz aqui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. É rápido, em que tudo, nós queremos coisas rápidas, né? Ele fala aqui para nós: não abandone a esperança de vocês. Não abandone, não perca a esperança. Porque ela vai trazer para vocês uma recompensa grande. Aguenta, espera. E ele continua: com efeito, tendes necessidade, diz o apóstolo. Tendes necessidade. Que necessidade é essa que ele está falando aqui para nós? Qual a necessidade? Perseverança. Primeiro, para não desistir. Depois, ele faz uma perseverança de confiança. Perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A decisão, a escolha, a promessa é para você, mas é para quem estiver dentro do plano de Deus. E aí vem o motivo, porque ainda dentro de pouco tempo, e Paulo escreveu isso no início do cristianismo, pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Novamente Paulo faz uma aplicação de argumentos. E se retroceder nele, não tanto da fé, para a conservação da alma, como o ser humano foi. Mas ele diz: persevera, porque pode parecer que está demorando, mas ele vai vir. E em breve, amém? Primeiro dia da semana, ele virá, ele virá, ele virá. E se você for tentado ou tentada a duvidar ou desanimar, se as coisas forem muito tensas e simplesmente para fazer um sermão ou para um discurso da sua lista de mensagens, eu tive a oportunidade de acompanhar isso. Esse símbolo se tornou o foco da vida de muita gente. E mudou a vida de muita gente, impressionou a vida de muita gente, e trouxe uma geração tecnológica que nunca tínhamos visto. E eu me lembro que nos antigos filmes de ficção científica, usavam equipamentos que eu imaginei que absurdamente alguém conseguiria um dia ter acesso a isso. E hoje nós fazemos disso algo comum na rotina da nossa vida. Mas havia algo muito importante nesse lugar chamado Flight Center. Ali, periodicamente, lá, auditório da Apple, um centro de tecnologia,
milhares de pessoas que conseguiam acesso ali, um ingresso ali, ficavam ansiosas para ouvirem desses fabricantes os lançamentos e as novidades, que continuamente apareciam uma mais diferente que a outra. Mas havia algo interessante naquele momento. Os Apple maníacos, como são tratados, e aqui está um exemplo do que foi 9 de setembro de 2014, quando foi lançado o iPhone 6, né? Já então com outro CEO, se reuniam ali para ouvir as novidades. Mas sempre, depois de apresentar o lançamento, havia uma frase: One more thing, uma coisa a mais. Quando essa frase aparecia na tela, o auditório ficava extasiado, paralisado, esperando, porque sempre o melhor estava por vir. O melhor estava por vir. Já o lançamento era uma coisa impressionante. Tudo, não viu, tem mais uma coisa. Pensador dizia a novidade. E o CEO Tim Cook também segue a mesma Jobs, né? Mas tentando manter a linha. Sempre quando apresenta um lançamento, one more thing. Aí vem outra coisa. O Apple Watch, né? Naquela época, quando foi lançado, vestir a tecnologia, a computação de vestir, que eles chamavam, né? Nunca se imaginou que se teria um equipamento que faria tantas coisas como esse relógio, né? Que também é relógio faz. As pessoas ficavam maravilhadas, uma coisa a mais. E era comum, e a gente ouvia uma semana acampados ali, para quando a Apple abrisse as suas portas para começar a vender um novo iPhone, ou um novo Apple Watch, ou um novo lançamento, eles queriam ser os primeiros, não queriam esperar. Isso virou uma lenda entre eles lá. Aí então começaram as grandes correrias, né, para essas lojas. O primeiro a comprar o iPhone 5 era noticiado no mundo. E eu fiquei impressionado porque teve um brasileiro que tomou uma decisão. Esse primeiro brasileiro a comprar um iPhone 6 no mundo. Ele decidiu, vou ser o primeiro, mas o primeiro mesmo. Aí o que ele fez? O empresário Breno Masi, ele comprou na época um iPhone 6, não, nós estamos no iPhone 14 já. Mas ele comprou o iPhone 6 Plus e ele, no dia 18/9, ele foi na loja da Apple em Sydney, na Austrália, que pelo fuso horário, ele realmente seria o primeiro do mundo. Porque Sydney está na frente dos outros países, ele foi para a fila, passou lá frio e dormiu na calçada, mas ele queria ser o primeiro. Por quê? Não sei, mas ele se sentiu muito feliz quando pôde postar e levou câmera junto ao corpo para postar aquela chegada, aquela coisa. O que essas pessoas têm? Elas estavam atrás dessa expressão, dessa frase, dessa mensagem de Steve Jobs. Uma coisa a mais, tem uma coisa a mais. Você não viu tudo? Tem uma coisa a mais. Mas será que esse mundo tecnológico, esse mundo que a gente vive, esses inventores de cápsulas de sobrevivência, ou de relógios, ou de smartphones, e as outras pessoas ficaram na fila por mais de 20 horas. E para conseguir, pode perceber que tem uma coisa a mais. Só mais uma coisa, que às vezes nós não estamos enxergando. O Covid, uma coisa a mais. Em 90% dos casos, o vírus do Ebola. Se você não percebeu, o Estado Islâmico, o terrorismo, hoje em Israel, hoje na Palestina, quantas pessoas estão com a vida destruída por esses atentados, por essas pessoas com essa ideologia? Mais terrorismo. E nós cada vez nos assustamos. Sudeste, enchente no outro lado. Gente sofrendo com problemas de falta de água, outros sofrendo por problemas de inundação. Uma coisa a mais. Uma coisa a mais. E a humanidade vai crescendo nesse caminho. Por exemplo, olha só que coisa impressionante. Você sabe que essa é uma das sobremesas mais caras do mundo. Não sei se você tem interesse ou gostaria de investir, mas ela custa R$62 mil, uma sobremesa dessa. E sabe o que é mais impressionante? Tem gente que paga esse valor. Diz que vem com diamante, mas pagar R$62 mil numa sobremesa? Quanto dinheiro tem uma pessoa que é capaz de pagar R$62 mil numa sobremesa? Mas olha só que contrato no mundo. Segundo o relatório, o Estado de Insegurança Alimentar no Mundo, com a sigla em inglês SOF, de 2014, e foi divulgado em 16 de setembro de 2014, em Roma, na Itália, de fome, e uma pessoa decide pagar uma sobremesa, mais medo, 11 de setembro,
que trouxe angústia para uma nação do atentado. Eu estive ali naquele lugar, no World Trade Center, para dizer assim: se tentaram nos destruir, nós vamos reagir. Mas será que vão conseguir vencer um marco da arquitetura nos Estados Unidos? Uma coisa a mais. Uma coisa a mais. Famílias que foram destruídas, que estavam reunidas, felizes, e que a morte e a tragédia os separou. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente tem que entender que existe mais separação. E nós temos um mundo de contrastes. Contrastes com pessoas, mas depois de alguns instantes, encontro a realidade desse mundo, que traz uma coisa a mais, só mais uma coisa, que pode destruir a nossa vida e a nossa paz. Mas vamos inverter. Vamos olhar algo mais 12 e 20. E eu separei esses versos a propósito de uma reflexão com vocês aqui nesse final. O último capítulo da Bíblia, o último capítulo de Apocalipse. Olha, sem demora. Presta atenção nessa expressão, diz que vem sem demora. O livro que Daniel recebeu ordem de selar. O livro de Apocalipse vem agora e abre esse selo, abre as profecias, abre as orientações para esses últimos. Olha agora, na sequência. Cada um segundo as suas obras. Todos nós somos candidatos à salvação. Todos nós. Ninguém precisa perder a salvação. Aliás, quem perder a salvação, você entenda que o desejo dele é salvar. Mas ele fala assim, você é que vai decidir, pelo que você fizer, pela tua escolha. Ele fala isso, bem-aventurado que estuda, no verso 7. No verso 12, ele repete, eis que venho sem demora. E ele diz, siga meus planos, mas tem uma coisa a mais. E o verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, e qual a frase que Jesus diz? Certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Qual as 3 ênfases que João dá nas palavras de Jesus, ou que Jesus dá nas suas palavras nesses textos de Apocalipse? Qual que é a ênfase? Qual que é a ênfase que Jesus dá? Venho sem demora. Por que Jesus repete 3 vezes em Apocalipse 22? Ele está encerrando a mensagem para o profeta João, para o filho querido, para o João, discípulo amado. Ele fala, João, escreve aí, eu estou dizendo, não esqueça, venho sem demora. Repete, entenda, eu venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Jamais Jesus teria prometido algo que ele não poderia cumprir, ou não iria cumprir. Ele vem. E pode parecer que está demorando, mas ele virá. E eu quero dizer para vocês que é sem demora. É sem demora. É sem demora. Uma ocasião em que eu estava em casa nas férias da faculdade de teologia, no apartamento dos meus pais, lá em Porto Alegre, e eu conversava com a minha mãe, era uma mulher de muita fé, que acreditava e amava muito Jesus, e acreditava na volta de Jesus. E eu me lembro que ela foi até a janela, e olhou pela janela, no 4º andar do prédio, lá onde a gente morava, e disse, eu acho que Jesus não vai demorar muito para voltar. Isso era 1986. E ela continuou firme na fé, acreditando na volta de Jesus. Ela não sabia, mas em 1989, julho, Jesus voltou para ela. Porque quando ela voltou, o sono do justo e aguardando o chamado do seu Salvador. E nós que estamos aqui, no primeiro dia da semana, uma coisa a mais que Deus está preparando para você. A vir sem demora. Ele virá. Lembra disso. Relembra isso. E viva essa certeza e essa mensagem do teu Salvador Jesus Cristo. Porque certamente Ele virá. Que Deus te abençoe. E eu quero convidar você a cantar comigo agora o hino 464. Não desistir.
Ronald e o Brian vão nos ajudar. Vamos ficar em pé? Cantarmos dessa certeza? Dias há bem sei em que triste te sentes, sem existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, não desistir. Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir. Amém. Quarta-feira nos encontramos aqui, que não nos abandonou entre nós, para nos ir por nossa transgressão. Obrigado, cedo venho. Obrigado por repetir, que encerra as palavras com essa certeza. Certamente, cedo às vezes essa semana, Jesus virá em breve. Cedo virá. Nos leva para casa em paz, nos teus braços, e nessa esperança, e que nada nos separe de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique nos seus braços em paz.